E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos então para mais um verso de Liber Aleph de Aleister Crowley. Eu continuo então, ó meu filho, e reitero que esta fórmula é geral na natureza inteira. E tu notarás que através de repetidos casamentos vem tolerância, de forma que o êxtase não mais aparece. Assim, seu meio grão de morfina, que a princípio lhe abria as portas do céu, de nada vale ao autoenvenenador após 1 ano de prática diária. Também o amante não encontra mais alegria em união com sua amante. Tão cedo a atração original entre eles é satisfeita por repetidas conjunções, pois esta atração é um antagonismo, e quanto maior a antinomia, mais forte a pujança do magnetismo e a quantidade de energia liberada pelo coito. Assim, na união de semelhantes, como a de halógenos uns com os outros, não existe grande paixão ou força explosiva, e o amor entre duas pessoas, de semelhante caráter e gosto, é plácido e sem transmutação a planos mais elevados. Bom, nesse verso, Crowley nos traz a questão do equilíbrio que começa a acontecer com a união dos opostos. A primeira união entre esses opostos vai ser aquela explosão. A primeira união entre os opostos vai ser aquela explosão, aquela faísca, né? Aquela centelha. E depois isso vai se estabilizando, vai se equilibrando, porque os dois vão se tornando cada vez mais próximos. E isso é colocado como se fosse um efeito de tolerância. A tolerância, para quem não sabe, é aquilo que ocorre com algumas substâncias, de quando você começa a fazer o uso contínuo, ela passa a não fazer mais efeito. Então é disso que se trata aqui. Então, nesse verso 22, acaba que Crowley traz a questão da lei da saturação. Né? A fórmula do casamento é universal, mas o êxtase ele diminui com a repetição. Não é mais encontrado aquele do início. E por que isso acontece? Porque a tensão entre os opostos ela se descarrega, deixa de ser tensão. O primeiro choque, né, que ele coloca aqui até fazendo uma alusão ao grão de morfina, é aquele que abre as portas do céu, é o choque máximo, né? Agora, o 100º choque que ocorre, se não eleva alguma coisa, é muito pouco, vira uma rotina, tá? Então, tolerância é o nome profano, né, que o Crowley coloca aqui, mas em magia seria a extinção do diferencial. Ou seja, aquilo que é muito oposto tem um diferencial muito alto e devido a esse diferencial, o primeiro choque causa um êxtase grande. A sua primeira viagem astral, seu primeiro ritual menor do pentagrama com excelência, a sua primeira consecução com uma inteligência astral, é uma explosão, é um choque. Por quê? Porque isso ainda tem uma diferença, né? Era entre você que nunca tinha conseguido e algo. Agora que você conseguiu e você começa a colocar isso na rotina, ele coloca como extinção do diferencial, porque extinguiu o diferencial entre você e aquela situação, e isso passa a se tornar rotina. Então aqui a lição que fica é que êxtase é tensão resolvida sob vontade. Se você apenas repete o mesmo casamento, no mesmo plano, gasta a diferença entre as fontes e ela seca. Tá? Então, o caminho do adepto é transmutar. Toda união deve subir de oitava. Então, você se uniu ao corpo, depois você se une ao afeto, do afeto ao símbolo, do símbolo à ideia, da ideia ao espírito. Você percebe que você está sempre subindo o êxtase, tá? Para que esse casamento nunca seja mera descarga, mas seja uma escada. Então, a ideia é evitar a estagnação, elevar, né, o par, então passa a se conectar com etapas elevadas daquilo que você já tem conexão, busca a simetria fértil, busca a diferença. Então, não fica preso no espelho do reflexo do outro, né? Que o outro reflete de você mesmo, mas se desafia, busca aquele diferencial, pois é nessa diferença que ele nos coloca a energia transmutável. Espero que tenham gostado. Até o próximo, pessoal. Valeu, até mais.